Depois que o Real passou pelo Atlético, eu tive a impressão que esse jogo aqui eles iam tomar de 3 do Barcelona se eles repetissem a mesma atuação. Só que é aquela coisa, né, cara? Clássico é clássico e vice-versa. Às vezes, mesmo quando um time é muito superior ao outro, quando chega num jogo desse tamanho, as coisas ficam mais equilibradas, mesmo o Barcelona tendo dominado a maior parte do jogo aí. Não é à toa que esse é o maior jogo do mundo em termos de público assistindo aí, né, cara? E o Xabi Alonso, ele fez uma coisa bem esquisita pra mim, né, que foi o seguinte: ele armou uma linha de 5 basicamente na defesa. Então tinha o Asensio, o Tchouaméni, o Haaland e o Valverde descia pra fechar a linha, né? E do lado esquerdo, ele tinha o Rodrigo lá, que descia pra defender no meio campo com o Bellingham e o Camavinga. E aí ficava o Gonzalo e o Vini Júnior. O Vini Júnior supostamente mais pro lado direito, mas cara, na verdade, assim, na prática, o Vini Júnior ficava caindo pro lado esquerdo também. E em vários momentos o Real Madrid tava jogando com ninguém na ponta direita e 2 ponta esquerda. Supostamente, a ponta direita era pro Valverde avançar e ocupar aquele espaço, mas é complicado também porque ele tava fazendo papel de lateral direito praticamente o tempo todo enquanto o Barcelona tinha a bola, né? E o Real Madrid ficou jogando assim, ó, com essa linha de 5 atrás, né, e defendendo, totalmente esperando o Barcelona, cara, deixando o Barcelona tocar a bola pra sair no contra-ataque, né? Eu acho que, claro que é uma tática válida no futebol e principalmente contra esse Barça que é muito complicado, mas pô, velho, parece medrosismo demais pra um time do tamanho do Real Madrid que tem tanto craque como é o Real Madrid. De qualquer maneira, bela imagem, né? Eles conseguiram criar a primeira grande chance, o Real Madrid, justamente no contra-ataque porque o Barcelona tinha posse de bola, mas pra ser bem sincero, essa defesa do Real Madrid aqui meio que funcionou por uns 20 e poucos, 30 minutos ali, em que o Barcelona não tava conseguindo quebrar os caras, não tava conseguindo criar chances, e aí o Vini Júnior teve um lance aqui, em que o Rodrigo deixa rapidamente pra ele, vocês podem ver que eles estão ocupando basicamente o mesmo espaço, né? O Vini Júnior bota na frente, sai na cara do gol com muita tranquilidade ali e finaliza mal para um caramba, né? Ele finalizou fraco, ele finalizou no meio do gol. Foi horrorosa mesmo, porque era uma chance claríssima pra sair no 1 a 0 e aí sim poder defender com um pouco mais de tranquilidade, né? Mas não conseguiu. Do outro lado, Yamal, nesse momento da partida tava bem sumido, né? Perdendo os duelos pro Carreiras ali. E obviamente Yamal, Vini, esses caras assim, a gente fala mais e cobra mais porque eles são os melhores, né? Os melhores tu espera o melhor. E aí obviamente vai ser mais cobrado. Teve esse momento também que o Carreiras pega, eu acho que é o próprio Yamal, né? O tornozelo ali. E não é pra vermelho, é pra amarelo na minha opinião, porque é mais um pisão no pé, não é tão pra cima assim. E quando é amarelo o VAR não pode chamar, né? Então o VAR não interviu aqui. Apesar de que era papel do juiz, né, ver que essa entrada aqui foi pro amarelinho. Aqui a gente tem a primeira grande chance do Barça, né, cara, que é uma bola pela esquerda, o Rafinha bota no meio, o Fermín Lopes chega finalizando, manda por cima. Aí depois o Real consegue sair mais uma vez cara a cara com o goleiro. Foi a do Gonzalo Garcia, uma bola que é enfiada pra ele não tem a velocidade suficiente pra conseguir tirar o Pau Cubarsí aqui, ou de repente puxar mais pra esquerda pra conseguir calibrar o chute, né? Ele chuta de direita mesmo e também muito mal no meio do gol. Mas se tu for parar pra pensar assim, analisando o que tava acontecendo no jogo, o Barça tinha a bola, tocava passe, o Real só se defendia, mas mesmo assim, em termos de chances, foi 2 claríssimas pro Real Madrid e uma boa chance ali talvez pro Barça, né? Mas daqui pra frente o jogo começa a esquentar muito e esse final de primeiro tempo aqui foi uma insanidade, um dos melhores 10, 15 minutos de futebol aí da temporada tranquilamente, né? Começa com essa bola em que o Real Madrid finalmente sobe um pouquinho e aí o Barça consegue pegar os caras no contra-ataque, que não tinha acontecido o jogo inteiro. O Leva abre pro Yamal e o Yamal, cara, ele dá um passe que, sinceramente, rapaziada, é muito complicado. Tu se quer pensar em fazer isso, quanto mais tu executar. Ele pega de primeiro, ele nem pensa. Ele manda uma bola curva lá, que passa por todo mundo. Olha como é que o Tchouaméni supostamente tá bem posicionado, né, pra marcar o Rafinha ali. Mas o Rafinha passa nas costas dele, na correria, sai na cara do gol. E aqui o Rafinha, nossa senhora, velho. Ele que foi tão bem na partida, né, craque pra caramba. Eu não sei o que ele tentou fazer, né, mas acho que o Courtois cresceu muito. Ele tentou fazer alguma coisa diferente, mas ele chutou tão mal, velho, tão mal. A bola passou uns 3 metros do gol ali, né, foi uma doideira assim a chance que ele perdeu. Só que logo depois ele teve uma chance semelhante, na verdade mais difícil, e aí ele converteu, né? O Real Madrid que gosta, o Rafinha que gosta mesmo de castigar o Real Madrid. Essa aqui é uma jogada em que o Rodrigo toca um pouco na fogueira pro Camavinga, e acho que é o Pedro que intercepta, ele abre pro Rafinha, e o Rafinha acaba fazendo aquela corrida típica dele ali, né, cara? Avançando com espaço, ele chega por ali com liberdade pra tentar pensar o que fazer, e ele pensa em chutar, mesmo tendo o Yamal lá mais livre no segundo pau, ele manda um chute no cantinho, guarda o dele. Rafinha decisivo mais uma vez contra o Real Madrid, não é novidade pra ninguém, né? E ainda bem que ele voltou agora da lesão, pelo jeito voando, mais ou menos no nível da temporada passada, né, cara? E se nos primeiros 20 e poucos, 30 minutos teve pouca chance, aqui começa a ter mais, velho. Aí o Fermín Lopes finaliza pro Courtois pegar, depois o Yamal finaliza pro Courtois pegar mais uma vez, até que sai o gol de gênio
do Vinícius Júnior. O Vini, até esse momento, pra mim não fazia uma grande partida, tá? Ele tava pouco sendo acionado, porque o Real Madrid pouco atacava. Quando ele teve aquela chance, ele foi muito mal na finalização, mas esse aqui, sinceramente, é tipo assim, o melhor que a gente pode esperar do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior que disputou a bola de ouro. O Vinícius Júnior que a gente viu jogar no seu auge. É isso aqui. Ele recebe a bola no meio campo. Ele primeiro ganha na correria do Koundé, porque ele bota na frente. Quando o Koundé consegue se recuperar um pouco, vem a marcação dupla, que não tá aparecendo nessa foto, mas tem mais um jogador aqui cobrindo. Acho que é o próprio Pedri, na verdade. É o Vini. E ele passa não no meio dos dois, ele passa no meio das pernas do Koundé e manda pra fazer o gol. Também tem um detalhe muito importante desse gol, que foi muito bonito. Me lembrou até um gol que o Mbappé fez pelo PSG contra o Real Madrid na Champions, uma vitória de 1 a 0, mas que é o seguinte, quando ele puxa pra dentro, o Cubarsí tá ali pra bloquear o chute, e o Vini tem a artimanha de dar uma pequena puxadinha pra direita a mais, pra finalizar, meio caindo já, mas conseguir abrir o ângulo de finalização pra que não seja bloqueado o chute pelo Pau Cubarsí. Então são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Se ele tentasse chutar sem fazer isso, provavelmente o Cubarsí teria bloqueado e não teria saído o gol. Cara, isso aí foi com 46, né, minutos, uma coisa assim, cadê? 46 e pouquinho já no minuto 47, né? Aí logo no minuto 48, 50 ali, 49, já tem o gol do Lewandowski, que foi também muito insano porque o Real Madrid deixou o Leva passar com uma facilidade aqui que foi meio bizarra, né? O Pedri tá com a bola e, cara, o Leva faz um movimento, sinceramente, muito simples, ele só corre reto aqui, ele não faz absolutamente nada demais, ele não engana ninguém com a corrida e vai pro outro lado, ele não muda de direção, não tem ninguém chamando a marcação, simplesmente me pareceu que tanto o Haaland quanto o Tchouaméni, eles preferiram manter a formação, manter o padrão, o desenho da defesa, do que tentar um deles colar no Lewandowski. Ou o Leva passou no meio dos dois e ninguém sabia quem que tinha que marcar ele. Porque o Leva simplesmente só corre reto, passa no meio dos dois como se não fosse nada. E obviamente vem a genialidade do passe do Pedri, né? E o Leva também, cara, sinceramente, né? Meu Deus, que categoria, a experiência de um camarada desse não se compra, rapaziada. Não é toda hora que tu acha um cara, né, mesmo já chegando perto dos 40 anos, que tem a capacidade de fazer o que ele fez aqui, que é receber o jogo inteiro sem participar tanto, vai receber uma bola aqui, cara. Com um toque ele ajeita, no segundo toque ele dá por cima do Courtois e manda no cantinho de forma perfeita, uma cavadinha maravilhosa de quem sabe muito. Daí o Barcelona tava na frente, tipo assim, botando água no chope do Real Madrid, que não teve nem o tempo de comemorar. Os caras estavam daquele jeito, o Vini Júnior, tipo, eu tô aqui, porra, isso aqui é Real Madrid, não sei o que, deu um minuto eles tomaram o 2 a 1. Só que depois saiu o gol do Real Madrid de novo, cara. Então, pô, nos acréscimos do primeiro tempo a gente teve 3 gols. Foi um bagulho completamente insano, assim, foi os melhores 3 minutos de acréscimo que eu já vi, tá ligado? O Rodrigão manda o cruzamento na área, o Haaland manda de cabeça. Aqui tem um detalhe muito importante desse gol, é que eu tenho a impressão que a bola vai entrar no ângulo e o Rafinha, cara, o Rafinha, ele dá um salto embaixo da linha ali, né, em cima da linha, na verdade, dá um salto maravilhoso, assim, ele se estica todinho com a cabeça, mano, dá uma casquinha e tira a bola do gol. Daí ela vai no travessão, no que ela vai no travessão, ela volta no Gonçalo Garcia, que caindo, ele manda no travessão também, mas mesmo assim a bola bate ali e entra, e ele faz o 2 a 2 logo antes do primeiro tempo terminar. Pô, eu tava muito assim, velho, esse é o tipo de jogo que não deveria ter intervalo, tá ligado? Cara, só vai direto, na moral. O juiz, tipo assim, adiciona 5 minutos agora a mais, cara, só pelo entretenimento, porque tava muito bom. Tipo assim, foi um crime o juiz apitar o intervalo nisso aqui. O segundo tempo, né, a gente teve um Vini Júnior que eu acho que por causa daquele golaço que ele fez, ele ganhou confiança, começou a participar mais e participar muito bem do jogo. Teve esse chute de fora da área dele que depois dá o rebote, o João Garcia, acho que ele mesmo, né, que pega o rebote e manda pra fora. Depois tem mais uma finalização que ele consegue mandar aqui, que ela rebate e o João Garcia chega a dar com a pontinha do dedo. Mas eu separei esse momento aqui porque, cara, é realmente muito curioso, assim, que sempre se falava assim, o Rodrigo quer jogar na ponta esquerda, o Vini quer jogar na ponta esquerda, o Mbappé joga na ponta esquerda. O time do Real Madrid fica todo torto pra um lado só, mas eu acho que eu nunca tinha visto de forma tão clara os dois posicionados meio que no mesmo lado. O Rodrigo fazendo o papel de meia esquerda, fechando por ali a linha do meio campo por aquele lado, e o Vini Júnior com aquela liberdade maior como um atacante, digamos assim, só que o natural dele é buscar aquela posição. Então em vários momentos tinha isso aqui, tu vê, no ataque do Real Madrid todo meio vazio, e o Rodrigo e o Vini Júnior praticamente um em cima do outro. E o pior de tudo é que funcionou em vários momentos, cara. Esse lance aqui mesmo é um que o Rodrigo toca pro Vini, o Vini toca pro Rodrigo, depois a bola volta no Vini, ele finaliza, né? Então os dois estavam conseguindo tabelar por ali. Aqui tem uma bola do Rodrigo que ele também acaba mandando, não chutou da forma ideal, né? O João Garcia vai buscar, mas o Real Madrid conseguindo criar mais chances. Acho que conseguiu se impor um pouco mais no ataque, ainda que quando o jogo
acalmava, né, e ficava aquela posse de bola, era sempre do Barcelona, né, raramente o Real Madrid conseguia ter o controle da partida. Aqui foi a mudança mais significativa que eu vi, taticamente, do Xabi Alonso. Ele tira o Valverde, que vinha fazendo papel duplo, mas principalmente como lateral direito, fechando na linha de 5, e bota o Arda Güler, e a partir dali o Real Madrid ficou meio que com 4-4-2, né, mais certinho assim. Essa bola aqui é uma que o Courtois faz uma defesa no susto maravilhosa, vem uma bola, um cruzamento lá do Koundé, né, pro meio da área, e o Yamal acaba... Ele chega, tipo assim, a bola veio muito rápido, ele tem que dar um carrinho na bola e não consegue meio que chutar onde ele queria, ele chutou onde deu, sacou assim? Às vezes tem lances que são assim, tu finaliza do jeito que dá, tá ligado? E o Courtois pega ali, que a bola foi bem em cima dele, e aí vem o gol do Rafinha, cara. O gol do Rafinha é o típico gol de tipo assim, daquela teoria de que, cara, no futebol tu tem que arriscar, irmão. Tu não pode ficar esperando só o momento perfeito pra empurrar a bola embaixo da trave, tá ligado? Tu tem que tentar. E o Rafinha vem uma bola pra ele muito imperfeita, acho que o passe nem era pra ele, né? Ele acaba retornando, ele ficando com a bola, e ele vai chutar de pé direito, ele escorrega, então tu pensa, olha como é que tá o Rafinha aqui no final da finalização, né? Ele tá escorregando, cara, esse chute provavelmente... Ele seria um chute horroroso, que ou vai pra fora, ou vai nas mãos do Courtois com muita facilidade. Só que ela dá uma desviada no Asensio e encobre o Courtois. Então, cara, mérito pro Rafinha, porque obviamente não foi uma finalização brilhante nem nada, mas é uma finalização de quem tá com sede, de quem tá tentando, a bola veio e pau, com a perna ruim mesmo. E deu sorte, cara. O futebol às vezes, né, nem sempre, mas o futebol às vezes ele premia quem tá tentando. É uma bola desviada, é um rebote, alguma coisa acontece. E foi o caso aqui, né, um clássico que... foi mais parelho do que eu imaginava, porque o Real Madrid, apesar de ficar mais na defensiva, teve muitas chances também, né? E que foi decidido no lance de sorte. Não dá pra dizer que isso aqui não é sorte. É mérito do Rafinha que ele tentou, mas esse chute eu acho que seria um chute horroroso. Ele tava escorregando e a bola bate e desvia e encobre, né? É um título, uma vitória num clássico com base numa sorte absoluta, num desvio cabuloso. E o segundo gol do Rafinha contra o Real Madrid. Ele gosta. Ah, ele cresce nesses momentos, cara. Pô, é muito legal ver isso do Rafinha, velho. Com 70 e poucos minutos entra o Mbappé, que pra quem não tá ligado tava lesionado, perdeu a semifinal da Supercopa, agora ele voou lá pra Arábia Saudita, né, onde tá rolando a Supercopa aí, entrou pra jogar uns 15 minutinhos, ele tava bem sem participar do jogo, até que acontece esse momento que é maravilhoso, cara. O Yamal tenta driblar e botar na frente, cara, o Mbappé faz o papel perfeito de lateral, ele não só vai na frente, recupera a bola, como sai driblando o Yamal, depois dá uma pedalada, vai driblar o Frenkie de Jong, e Frenkie de Jong é expulso direto. É um tipo de lance que... tu olhando assim, o frame, né, tô olhando aqui a screenshot ou lance em câmera lenta, ele parece muito pior do que foi na verdade, porque a pegada que o Frenkie de Jong dá não é firme na canela assim, tá ligado? Ele dá uma tocadinha ali, claro, só que o que não dá pra defender o de Jong aqui, e que eu acho que cartão vermelho correto, não tem nenhuma outra interpretação, é que, velho, tu simplesmente não pode erguer a perna nessa altura. E se tu erguer, tu não pode pegar, nem tocar no jogador adversário. Porque é o tipo de coisa que se o cara tá com o pé no chão cravado, quebra a perna do maluco, velho. Então tu não pode simplesmente, tu dá o carrinho, tu abaixa a perna. Não me importa. Se tu levantou a perna dessa altura, tu tá correndo risco, tu foi negligente. E se pegar na perna do cara, tu vai ser expulso. Não adianta reclamar. Ah, mas pegou pouco, não foi com tanta força, não adianta. Tu pegou com as travas da chuteira na canela do maluco. É rua, velho. Isso tem que ser padrão, beleza? Porque é um negócio que pode literalmente acabar com a carreira do jogador adversário. Se tu não quer ser expulso, né, como o Frenkie de Jong não queria, olha a cara que ele fez aqui, depois que ele foi expulso. Nossa! Eu! Expulso, mas eu não fiz nada! Óbvio, né? Não, se tu não quer ser expulso, tu tem que dar o carrinho com as pernas mais pra baixo, cara. Tem que virar o teu pé pra baixo, tu tem que maneirar nesse tipo de entrada, né? Não adianta. O maluco foi dar um carrinho desse no Mbappé, tomou um drible e já era, irmão. Por rua. Ai, meu Deus, como eu sou injustiçado! Nossa, cartão vermelho pra isso? Nunca, cara, nunca. Só que era o finalzinho da partida já, né? Aqui tem um lance em que o Rashford sai sozinho num contra-ataque do Barcelona, porque o Real Madrid foi todo pra frente. Ele finaliza, a bola passa muito perto, era pra matar o jogo e não matou. E aí depois o Real Madrid tem duas chances que, cara, é o tipo de coisa que... eu não sei como é que tu explica, tá ligado? Tá todo mundo de um time numa área, todo outro time adversário também se defendendo, e a bola vem e cai nos pés da pessoa errada, tá ligado? Porque o Carreiras... é um ótimo jogador, mas não é o cara que tu quer nessa situação, tá ligado? O Mbappé botou uma bola perfeita aqui, o cruzamento vem pra área, alguém faz um corta-luz, acho que é o Tchouaméni, e o Carreiras tá praticamente na marca do pênalti, reto de frente pro gol, cara. Se é o Mbappé ali, se é o Vini, se é o Rodrigo, se é o Arda Güler, se é o Bellingham, provavelmente é caixa com qualquer um desses aí. Mas caiu no pé do Carreiras, ele finalizou muito mal, ele finalizou exatamente onde o goleiro tava.
E era praticamente o último lance do jogo. O Real Madrid pressionando um absurdo nesses últimos minutos e teve mais uma chance ainda. Isso que é um insano, velho. Isso que é um insano. E essa última chance é praticamente igual. Só que em vez de pé, é cabeça. A bola vem, um cruzamento do Mbappé e o Asensio sobe livre e acaba mandando exatamente onde o João Garcia tava. Reto no meio do gol, tá ligado? E aí, o que tu vai falar, tá ligado? Tipo assim, o Xabi Alonso não conseguiu fazer o time dele jogar tão bem, mas foi uma melhoria em relação ao jogo contra o Atlético de Madrid, na minha modesta opinião. Mesmo eles tendo ganhado lá e perdido aqui, tá? Eu sei que pode parecer controverso, mas eu não acho. Mas mesmo com tudo isso, o Real Madrid foi competitivo e esteve, cara, a isso de nada, de conseguir um empate e levar pros pênaltis, né? Merecia? Não sei se merecia, mas o fato é que nos últimos 2 minutos criou 2 chances assim, pô, do cara de frente a frente pro goleiro e o maluco não conseguiu botar no canto. E aí, meu amigo, não tem futebol que aguente 2 chances claríssimas como essa perdida no finalzinho, né? Isso aqui é o karma pelos 2 gols do Rosselló contra o Bayern de Munique lá em 2024, beleza? Real Madrid campeão da Supercopa. Eu sempre tenho a impressão que a Supercopa Espanhola não é uma competição tão importante assim, né? Ninguém vai lembrar, nossa, a 50ª Supercopa do Barcelona, como foi incrível. Só que como é contra o Real Madrid sempre fica grande, não importa, não importa. Todo jogo contra o Real Madrid é grande, né? Isso que é doideira. Então dá um sentimento de conquista muito grande. Se fosse, sei lá, Barcelona e Osasuna, Barcelona e Bilbao, ninguém ia ligar muito, né? Mas é Barcelona e Real Madrid, amigo. Até amistoso o bagulho pega, né? Também queria ressaltar que o El Clássico é muito brasileiro, né? O maior craque do Barcelona, talvez seja Yamal, vai. Mas enfim, um dos maiores craques do Barcelona é o Rafinha, é brasileiro. No Real Madrid tem 2 também. O Vini Júnior fez gol de gênio, né? E o Rafinha fez um belo gol também, mas depois marcou mais um na sorte. Em termos de estatísticas, gols esperados, o dobro praticamente do Barça, né? O Barça, olha só como o Real Madrid... Cara, o Real Madrid chegou legal. Olha só isso aqui é incrível na real, eu não tinha visto. O Real Madrid chutou menos, mas chutou mais certo. 10 finalizações certas contra 7. E teve 7 grandes chances contra 4 do Barcelona. Isso aqui é doideira. Mostra como, mesmo sendo dominado, o Real Madrid conseguiu encontrar caminhos, né? Seja na brilhância dos jogadores individualmente, seja no Bumba Meu Boi ali no finalzinho, como teve aquelas 2 chances, mas era um jogo que eles poderiam ter pelo menos empatado. Uma coisa que não dá pra culpar o Xabi Alonso de não tentar variações táticas, ele sempre tenta uma coisa diferente, bota um jogador numa posição maluca ali, puxa um cara pra frente pra fazer posição dupla, etc. Então hoje, por exemplo, ele tentou coisas meio insanas ali, né? Em alguns momentos deu certo, ele também conseguiu recuperar o Rodrigo recentemente, né? E vamos ver se isso aqui não é um começo de recuperação do Vini, porque fazer um golaço desse sobe a confiança de qualquer um. Enquanto isso, o Hansi Flick tem estatística. 8 finais esse homem jogou. Sabe quantas ele perdeu? 0, amigo. O técnico do Barcelona não perde final, o que é uma doideira de tu pensar. Ganhou mais uma e esse time do Barça continua muito bem, mesmo tendo alguns jogadores que traziam alguma desconfiança num passado recente, né? O Eric Garcia, o Fermin, mas são jogadores que têm conseguido crescer bastante na temporada. O próprio Leva, com esse papel híbrido de titular e banco, tem conseguido render muitas vezes quando entra. Fazer um gol contra o Real Madrid do jeito que ele fez hoje não é pra qualquer um, pode ter certeza. Então é mais uma temporada onde eles vêm fortíssimos, né? E o Real Madrid, essa atuação de hoje é o suficiente pra demitir o Xabi Alonso? Eu acho que não. Eu acho que não, né? Não vejo o Real Madrid destruído a ponto de estar em terra arrasada. As pessoas acho que exageram bastante, né, nessa crise do Real Madrid, porque o Real Madrid, cara, ele é a maior fonte de fofoca no mundo, entendeu? Ele é como se fosse uma celebridade muito famosa. Qualquer coisa que a celebridade faz, os caras estão tirando foto, postando em revista, fofocando se ela tá namorando com não sei quem e tal. O Real Madrid é assim, né? A fofoca em torno desse clube é uma coisa impressionante, é uma máquina de fofoca, de notícia, de rumor, de coisa vazada. Isso aí vende, né? Vende jornal pra caraca. Então as crises no Real Madrid às vezes é pequenininha ou é média, mas de fora parece que é um negócio gigantesco. Eu não acho que é pra tanto, tá? Eu não demitiria o Xabi Alonso, não. E se demitir, já manda ele direto lá pro norte de Londres, que tem uma vaga de trabalho esperando por ele, fechou? Rapaziada, muito obrigado por acompanhar aqui mais um pós-jogo. Se você quiser se inscrever no canal aqui, me ajuda bastante, caso não seja inscrito, pra gente chegar em 200 mil inscritos. E uma ótima semana pra todos. Parabéns aí pro torcedor culé, campeão mais uma vez.